irmãos que já chegaram. Bom dia aos que ainda estão chegando. Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical hoje. E como é de costume, vamos começar fazendo uma oração para que Deus nos abençoe nesse momento, para que nós possamos aprender um pouco mais de Deus. Feche seus olhos, aí onde você está, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor para com cada um de nós, Pai. Muito obrigado porque, embora distantes fisicamente, o Senhor tem nos permitido essa conexão virtual, mas que serve para alimentar o nosso espírito, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor está conosco em todos os dias, meu Pai, nos dias bons e nos dias maus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a tua palavra e nós venhamos aprender um pouco mais sobre ti, meu Pai. E que mesmo diante dessa quarentena, desse isolamento social, nós possamos lembrar que na nossa rotina o Senhor precisa estar presente para que assim nós possamos ser cristãos autênticos, meu Pai. Porque de nada adianta a gente depender do templo, a gente depender das reuniões, se nós não estivermos vivendo, meu Deus, a tua verdade, vivendo a tua palavra na prática, no dia a dia, meu Pai. Nos capacita para sermos cada dia pessoas melhores, meu Deus, melhores diante dos teus olhos, Pai. Que nós possamos buscar na tua palavra a sabedoria, a fim de crescermos, a fim de te alegrarmos, meu Pai, com as nossas ações. Nos ensina, meu Deus, que esse momento que nós estamos vivendo venha a ser de grande aprendizagem, meu Pai. Apesar das pessoas estarem entediadas, estarem em suas casas, que a tua palavra possa ir de encontro ao coração de cada uma delas, meu Pai. Que essa palavra possa chegar a muitas pessoas e que o Senhor possa fazer transformações em meio a esse caos, em meio a essas dificuldades, porque nós sabemos que tudo está no teu controle, meu Pai. Nada acontece por acaso, nada é um acidente, nada é ocasional. O Senhor está no controle de tudo e nada passa desapercebido pelos teus olhos. Nos abençoa, nos dá sabedoria para enfrentar qualquer dificuldade que venha nos aparecer, meu Pai. E que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos e te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos iniciar a nossa escola bíblica com o louvor. Nós estamos aqui com uma parte do Ministério de Louvor Filhos da Graça e o David e a Franciele vão nos conduzir nesse momento, no momento de louvor. Então, agora é com vocês. Bom dia, amada igreja, saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Queria mandar um abraço para cada um que está aí, um abraço para o nosso Ministério de Louvor também, que está em casa, nos acompanhando, estamos aqui representando cada um. E que a gente possa estar sempre nessa comunhão, que a gente possa estar sempre louvando o nosso Deus de qualquer maneira, seja louvando com a música, seja por meio da oração, seja por meio da palavra, que isso é o que nos conecta verdadeiramente com Deus. A gente vai começar louvando com a música ainda que é a Figueira. Espero que vocês acompanhem a gente em casa. Dias de tribulação.
continuar louvando. Queria chamar o irmão Paulo. Bom dia mais uma vez, amada igreja, aos irmãos que chegaram agora. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Meus irmãos, como é que vocês estão? Como é que está sendo aí essa quarentena de vocês? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão preparando a mente de vocês para, quem sabe, ficar mais dias em casa, ficar mais dias em isolamento? Algumas pessoas ficam muito entediadas, algumas pessoas ficam muito eufóricas e é uma situação bem complicada. Os que estão aqui no chat, a gente está acompanhando aqui, queria que vocês comentassem aí como é que está sendo esse momento para vocês, como é que está sendo essa nova rotina, né? Além do mais, nós estamos aí, acho que hoje faz um mês, dia 19, faz um mês de isolamento, né? De acordo com os decretos aí, com os decretos dos nossos governantes, acho que completa hoje um mês que o estado, a cidade, o país está em quarentena. Eu queria que vocês comentassem como é que está sendo essa nova rotina, como é que vocês estão lidando com isso. Em alguns dias atrás a gente conversou um pouquinho com os jovens e a gente perguntou sobre isso, né? Como é que eles estão lidando com isso, como é que eles estão tratando essa situação, esse novo cenário, que é um cenário ainda complicado, já que ninguém estava preparado, talvez ninguém tivesse passado por algo parecido com isso ainda. E em se tratando de rotina, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a boa rotina. Talvez isso não soou tão bem para todo mundo, porque quando você ouve a palavra rotina, quase nunca você consegue associar algo bom, não é verdade? A gente tem essa mania, já tem esse dilema de que rotina é algo ruim, que o bom é sair da rotina, que a rotina é estressante, a rotina é algo, enfim, é uma zona ruim, né? A gente pode definir assim.
E eu queria perguntar para vocês, queria perguntar para os irmãos, o que é que vocês entendem por rotina, já que isso aqui é uma escola bíblica, a gente está aqui para aprender, para trocar conhecimentos. Eu queria que vocês comentassem aqui no chat o que é rotina para vocês, o que vocês entendem por rotina. É algo bom? É algo ruim? Como é que você definiria a rotina em uma só palavra? Já que, levando em consideração uma máxima, né, pelo que a gente costuma ouvir, todo mundo fala que é ruim, queria que vocês comentassem, né? Hoje vai ser um pouquinho estranho esse nosso diálogo, porque eu pergunto muito, é um diálogo que eu, né, teoricamente iria perguntar bastante, mas não vou conseguir acompanhar as respostas em tempo real, e eu creio que nem todo mundo vai conseguir responder em tempo real. Mas, quem conseguir responder, eu peço que faça, é assim que a gente faz lá na classe dos jovens, né? Geralmente a gente tem esse jogo de perguntas, para que a gente consiga construir um conceito, para que a gente consiga chegar em um conceito daquela palavra que nós estamos trabalhando, né? Lembrando que hoje nós estamos falando sobre rotina. O nosso tema de hoje é a boa rotina. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã que está aí, respondesse, comentasse aqui no chat o que é que você entende por rotina. Responda aí para mim, me diga o que é rotina para você. Eu vou perguntar também, como aqui a gente tem uma plateia de 4 pessoas, eu vou perguntar para quem está aqui, é provável que vocês ouçam, se vocês não ouvirem eu vou reproduzir. Mas deixa eu ler logo aqui o comentário da irmã da Guia. Ela disse: a nova rotina é diferente de tudo que já vivemos. Porém, o vírus também é diferente de tudo que já vimos no país e no mundo. E não tenho dúvidas, meus irmãos, não é qualquer pessoa que consegue suportar e sair vivo. O vírus é letal. Isso é verdade, irmão. Né? Ninguém estava preparado. É tudo muito novo, é tudo muito diferente. Quando a gente está conversando lá em casa, eu e a Débora, a gente até associa isso aos filmes que a gente vê aí. Tem um filme muito famoso que chama Guerra Mundial Z. Não sei se os irmãos já assistiram esse filme, já conhecem. Mas esse momento que a gente está vivendo é um pouco parecido com Guerra Mundial Z, né? Rumores dizem que esse vírus foi criado no laboratório e aí ele acabou saindo e por aí vai. Mas o fato é que ninguém estava preparado. Queria perguntar aqui para a Franciele, que está aqui à minha esquerda. Franciele, o que é rotina para você? O que significa rotina? É algo padrão que se repete, é algo mecanicamente. Mecanicamente padrão, que se repete. Não sai do normal. Entendi. David, para você o que é rotina? São diversas situações que a gente acaba se concretizando no nosso dia a dia, que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Isso cria um hábito. Situações. Ó, o David falou algo bem interessante. Ele associou rotina a hábito, né? Mandiana, para você o que é uma rotina? Só não vale dizer assim a mesma coisa que eles disseram. É uma mudança totalmente assim na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós temos que mudar a nossa maneira de viver. E é uma coisa muito difícil para a gente se adaptar. Se adaptar, né? É difícil. A irmã Diana falou sobre essa dificuldade da gente se adaptar a rotinas. Irmão Bené, para você o que é rotina? Em poucas palavras, repetição. Repetição. Ó, o irmão Bené é direto. Em poucas palavras, é repetição. E é exatamente isso, meus irmãos. Rotina, a irmã da Guia também comentou aqui, rotina é uma metodologia na qual adaptamos e passamos a praticar no dia a dia. Resposta bem, né, bem culta, né? Então é isso, irmã. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs. Metodologia é isso, é algo monótono, né? Uma palavra que talvez seja bem semelhante. É monotonia. Algo monótono, algo que acontece da mesma forma, algo repetitivo. E geralmente a rotina ela traz sentimentos ruins, como o tédio, como um sentimento de chateação. Tem gente que fica chateado porque tem aquela vida rotineira, faz a mesma coisa todos os dias. Inclusive essa é uma das motivações das pessoas terem um anseio por mudar de emprego, por buscar coisas novas. Ah, minha rotina já me deixou no tédio, já estou chateado com isso, então eu quero mudar. Rotina, né, repetição das mesmas coisas, das mesmas ações. Em poucas palavras também, é fazer tudo igual. Então, eu quero agora um exercício prático que todo mundo, os que estão aqui, os que estão em casa, pensem agora aí, vocês têm 10 segundos para pensar em duas coisas, né, duas ações que vocês fazem e que são uma rotina na sua vida. Pense aí, se você quiser anotar, enfim, anote, se você quiser dizer aqui no chat, você pode falar. Mas pense em duas rotinas. Duas ações, duas coisinhas que na sua vida já são uma rotina. Pense aí, só pense, grave as palavras, ou anote, ou coloque aqui no chat, fica ao seu critério. 10 segundinhos para você pensar, tá?
duas ações que são rotina na sua vida. Pense aí e após você ter pensado nessas rotinas, eu vou imaginar que trabalho, escola, né? Apesar de nem todo mundo estar estudando nesse momento, mas alguns estão conseguindo estudar de maneira online, né? À distância, outros não, mas eu queria que você pensasse nisso. Duas coisinhas que você faz que são rotina. Eu vou chutar aqui, trabalho, escola, ó, a irmã da Guia colocou aqui, tomar banho e comer. Exatamente, certo? Todo mundo aqui faz isso também, né? Tomar banho todo dia. Eu espero que todos os irmãos tomem banho todo dia. Comer, eu sei que todo mundo come, porque crente come muito. Mas pense aí, né? E comer, tomar banho, trabalhar, estudar. O que mais? Que é rotina. Assistir TV, sim ou não? Os que estão aqui, né? Encaram isso como uma rotina. Assistir. David falou aqui, tocar violão. David, que né, adora música, é um ótimo músico, um ótimo cantor, né? Tem se revelado aqui também. Ele disse que na rotina dele, uma ação que faz parte é exatamente ensaiar, tocar, né, David? David tem aprendido novos instrumentos, né? Então isso está na rotina dele. Então, são muitas coisas, né? Cada pessoa tem aí sua rotina, tem suas ações diárias. Depois de você ter pensado nessas duas coisas, né? Pelo menos duas ações que são rotina na sua vida, eu queria agora que você pensasse no seguinte: qual delas, dessas duas, ou mais, caso você tenha pensado, qual dessas duas coisas você deixaria de fazer se pudesse? Qual dessas duas ações que você pensou? Eu sei que tem gente que pensou mais. Aí talvez você tenha dito, eita, eu só pensei em duas coisas, comer e tomar banho, eu não posso deixar de fazer nenhuma delas. Será, meu irmão? Brincadeira, mas você que pensou em uma rotina que não é tão boa, tão atrativa, tão bem vista, diga aí qual dessas duas você deixaria de fazer se pudesse, é óbvio. Se você pudesse deixar de fazer alguma dessas ações que você pensou que são rotina na sua vida, qual delas você deixaria de fazer? Responde no chat ou responde aí só para você mesmo. Eu creio, eu vou chutar, que algumas pessoas disseram trabalho. Talvez, meu trabalho é uma rotina, meu trabalho é cansativo, é muito chato, eu não nasci para isso e por aí vai, né? São respostas bem genéricas. Talvez alguém tenha pensado em trabalho, talvez alguém tenha pensado em estudar. Minha digníssima esposa disse que deixaria de lavar louça, se pudesse. Foi bem clara, bem direta. A irmã Jéssica disse que pensou em trabalho e segundo em leitura. O irmão Franklin disse que deixaria de trabalhar. Essas são as máximas, né? Trabalho. Existem trabalhos e trabalhos, né? Trabalhos que estressam e às vezes você passa muito tempo trabalhando. Por exemplo, irmão Bené, você está há quanto tempo que trabalha lá no seu trabalho? 20 anos. Irmão, imagine você fazendo a mesma ação durante 20 anos. Causa uma certa rotina, às vezes causa um tédio, eu não vou perguntar aqui, porque talvez alguém da empresa do irmão Bené esteja assistindo. Mas talvez esse trabalho repetitivo ele causa um certo tédio, você fica pensando, meu Deus, eu queria mudar de trabalho, enfim. Então pense aí e responda para você, né, qual dessas coisas, dessas duas coisas, pelo menos duas coisas você deixaria de fazer se pudesse, é óbvio. Agora é interessante, ainda falando sobre isso, sobre rotina, pense em uma rotina agora que te prejudica. Talvez seja a mesma que você falou, mas pense aí, pense ou anote, ou fale também pra gente aqui no chat, em uma rotina, em alguma ação que faz parte da sua rotina e prejudica você. Espera essa pode passar. Pode interagir, viu, pessoal que tá aqui. Pense em alguma rotina que te prejudica. Eu estou levando em consideração que nenhuma criança está nos assistindo agora. São só adultos, jovens, adolescentes. Espero que tenhamos jovens, tá? Tenho sentido uma baixa aí nos views dos jovens. Mas eu espero que tenham muitos jovens aqui conosco. Inclusive você que é jovem, dê um oi aqui para a gente saber que você está com a gente. Pense aí em alguma coisa que te prejudica. Partindo do pressuposto que nós temos jovens, adolescentes, adultos, você sabe o que deve e o que não deve fazer. Você sabe o que você exagera e o que te falta fazer. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo nesse momento tem essa consciência daquelas coisas, daqueles hábitos que não são benéficos. Então pense em alguma coisa da sua rotina que te prejudica. Algo que faz parte da sua vida, que já está atrelado ao seu ser. Alguém falou aqui Netflix, a irmã Diana falou aqui Netflix.
A irmã Luzia Souza falou preguiça. Irmã, esse é um problema de muita gente. Preguiça é algo também bem universal. Só uma correção. Quem falou Netflix não foi a irmã Diana, tá? Foi a irmã Franciele. Eu preciso trazer a verdade para que vocês não interpretem aí as respostas de maneira errada. Quem disse Netflix como um hábito ruim foi a irmã Franciele, assim como muitos jovens. Eu tenho certeza que a irmã Franciele está aqui tendo a coragem de assumir a responsabilidade por muitos jovens que têm medo de comentar aqui, que tem esse hábito ruim que é a Netflix, o exagero da Netflix. Você pensou em alguma coisa que te prejudica, em algum hábito, em alguma rotina ruim? Guarda aí, eu vou chutar aqui algumas, tá? Reclamar. Tem gente que faz parte, tem gente que tem a reclamação como uma característica. Vocês conhecem alguém assim? Tem gente que parece que acorda reclamando, acorda chateado e reclama de tudo. Se atrasa, reclama, se chega cedo, reclama, se tem algo, reclama porque não tem outro algo, ou se não tem nada, reclama e por aí vai. Tem gente que reclama tanto, meus irmãos, que isso já é rotina, sabe? Aquelas pessoas que, enfim, reclamam muito. Outra coisa que eu vou chutar, séries, filmes, já foi dito aqui, que são hábitos ruins, são rotinas que nos atrapalham, que não nos edificam. E outra que eu vou chutar aqui, dormir demais. Graças a Deus eu posso dizer que esse não é a minha rotina, dormir demais, tá? Mas eu acho que eu sou uma exceção. Minha esposa disse, né, que as mulheres tendem a dormir mais. Eu não sei se as duas que estão aqui confirmam isso, não, né? Débora, vamos conversar quando chegar em casa. Dizem, né, ouvi falar também fora, sem ser minha esposa, outras pessoas já falaram que mulheres dormem mais. Mas tem gente que tem isso como uma rotina, dormir demais. O ideal é que a gente durma até 8 horas, todo mundo sabe disso, quem não sabe acabou de aprender. Mas tem gente que dorme, se puder, dorme 10, 12, 15 horas. Essa talvez seja uma rotina que te atrapalha. Essa talvez seja uma rotina que te prejudica, dormir demais. E outra ação, né, faz parte da nossa rotina, talvez muitos vão se identificar com isso agora, é a falta de investimento na espiritualidade. Isso às vezes, meus irmãos, vira rotina na nossa vida. Como assim, irmãos? Nós estamos vivendo um momento em que ninguém pode ir à igreja, ninguém pode congregar, ninguém pode ver os irmãos. Só que a nossa manutenção espiritual, meus irmãos, ela deve ser feita em casa. A igreja, eu costumo dizer que a igreja é um bônus para quem é cristão. A igreja, ela é um algo a mais para quem é cristão, para quem faz parte de uma família cristã. E infelizmente, essa às vezes é uma rotina de muitos de nós, não investir na nossa espiritualidade. E aqui a gente começa a entrar na palavra de Deus. Só relembrando que o nosso tema é a boa rotina, tá? Vamos agora para a palavra, a gente falou, e agora vamos entrar aqui na palavra. Nós vamos ler aqui algumas passagens e nós vamos identificar alguns pontos, digamos assim, positivos quando se trata de rotina, tá? Nós vamos identificar esses pontos positivos, porque sempre a gente tende a olhar a rotina como algo ruim, né? Como a gente disse aqui. Mas vamos tentar ver agora o lado bom da rotina, da monotonia. Hoje a gente vai aprender, meus irmãos, eu espero em nome de Jesus que a gente aprenda, que a monotonia, que a rotina nem sempre é ruim. Em certos momentos, o ideal é permanecer na rotina, permanecer na monotonia. Vamos ler aí no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Depois nós vamos para Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu vou digitar aqui para ficar mais fácil, para ninguém se perder. Jó, capítulo 1, versículo 5. E depois Daniel, capítulo 6, versículo 10. Todo mundo aí, abram suas Bíblias, seus celulares, seus tablets, seus dispositivos. E vamos acompanhar. Vamos aqui para a palavra, ver o que a palavra nos diz acerca disso. Jó, capítulo 1, versículo... Eu botei só Jó 1. É Jó, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu só corrigir aqui. Jó 1, 5. Certo?
Jó capítulo 1, versículo 5, e depois nós vamos para Daniel capítulo 6, versículo 10. Deixem aberto aí na Bíblia de vocês, que eu vou ler aqui na minha e vocês me acompanham. Todos encontraram? Jó capítulo 1, versículo 5, e depois Daniel capítulo 6, versículo 10. Deixem aberto aí, vamos fazer essa leitura agora. Diz o seguinte aqui na minha tradução: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vou repetir o final. Assim fazia Jó continuamente. Agora vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu não estou acompanhando na minha tradução aqui, porque eu prefiro essa outra tradução aqui, que é a NVI, tá? Daniel, capítulo 10, versículo 6. Todos encontraram aí? Versículo 10. Perdão, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Obrigado, Franciele. Eu falo tanto que eu me confundo, gente. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, ou o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como também antes costumava fazer. Meus irmãos, vamos agora entrar na palavra e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre rotina. Nesses 2 textos que nós lemos, a gente pode entender o lado bom da rotina. É interessante que tanto em Jó como em Daniel, a palavra de Deus traz a palavra continuamente, rotineiramente, como costumava fazer, dependendo da sua tradução. Essa palavra continuamente, ela indica rotina, ela indica monotonia, ela indica repetição, ela indica algo que se faz sempre. Ou seja, Jó e Daniel eram personagens, eram pessoas que tinham uma vida monótona no que se refere a orar a Deus, e por isso eles foram pessoas muito abençoadas, né? Eu não vou explanar a história dos 2 personagens como um todo aqui, mas os irmãos, a maioria conhece. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo e teve tudo restituído em dobro. Vocês acham que Deus restituiu a vida de Jó por acaso? Porque Deus não tinha outra pessoa para restituir e disse: não, eu vou escolher esse de maneira aleatória? É claro que não, meus irmãos. É claro que não. A palavra de Deus está repleta de ensinos que falam sobre você ter uma vida monótona, rotineira, quando se trata da sua espiritualidade, quando se trata da sua adoração a Deus. O que muitas vezes acontece com a gente é que nós caímos numa rotina ruim, porque a palavra rotina já soa como algo ruim, e a gente associa a trabalho, a escola, a tudo que não é tão bom assim, tudo que não é tão prazeroso. E inclusive a palavra de Deus a gente acaba tirando da nossa rotina. Quantas e quantas vezes a gente não lê a Bíblia só dentro do culto? Quantas e quantas vezes a gente não lê a Bíblia só nas escolas bíblicas, só quando alguém pede? A gente precisa atentar, meus irmãos, que nesse momento, esse momento que o mundo vive, é o momento que a igreja mais precisa se apresentar de maneira prática, porque os templos estão vazios. Mas a igreja que somos nós precisa se apresentar de maneira prática, de maneira a viver aquilo que nós aprendemos. A igreja, meus irmãos, nada mais é que uma escola para o cristão. E nesses momentos de dificuldade, é o momento em que nós cristãos devemos executar aquele nosso aprendizado, devemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Mas o que muitas vezes acontece é, a gente aprende, fica só no aprendizado e não executa.
quando chega num momento de dificuldade, quando chega num momento como esse, nós não conseguimos exercitar a nossa fé, nós não conseguimos exercitar a nossa espiritualidade, nós não conseguimos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que o nosso Deus, a qual nós estudamos, nós aprendemos, nós lemos, nós louvamos, é o Deus que está com tudo que tem tudo sob controle. Às vezes nós estamos mais nervosos, mais descontrolados do que pessoas que não têm Deus. Porque a nossa rotina não é uma rotina de adoração. Porque a nossa rotina não é uma rotina de oferecer tempo de qualidade para ter relacionamento com Deus. Porque a nossa rotina, ela se resume em acordar, abrir o celular, ir para o Instagram, ir para a Netflix, tomar banho, trabalhar, voltar, dormir. Eu pulei as refeições, mas os irmãos sabem que isso também faz parte. Mas às vezes essa é a nossa rotina que nos prejudica. Dentro dessa rotina a gente não separou um tempo de qualidade para Deus, como fazia Jó, né? Sempre que ele se reunia ali com seus filhos, eu vou ler de novo o texto, tá? Jó capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A gente vê aqui claramente que Jó tinha esse hábito de oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos, porque os filhos dele, ele presumia que os filhos dele tinham pecado contra Deus e ele estava pronto a fazer algo para Deus rotineiramente. Isso, irmãos, reflete a vida que ele tinha de adoração. O que acontece muitas vezes com a gente é que a gente esquece um pouquinho de Deus, ou às vezes esquece muito, e quando as coisas não dão tão certo, a gente faz isso. A gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, só que na verdade a gente precisa estar fazendo isso continuamente. Quando a dificuldade vem, a gente consegue passar por ela de maneira mais fácil. A gente consegue fazer com que na dificuldade que todos estão passando, não é algo só para descrentes ou para crentes, a gente consegue demonstrar quem é Deus no meio desse caos. Vamos tentar enxergar esse lado bom da monotonia. Aqui no texto que a gente leu de Daniel, todo mundo conhece a história. Daniel, quando os outros governantes, os outros, assim como ele, que foram eleitos como ele para governar, enfim, os agentes lá do governo, eles ficaram querendo derrubar Daniel, eles ficaram procurando falha em Daniel e não acharam. E eles foram lá no rei e sugeriram que o rei expedisse um decreto, e o rei, teoricamente, ele tinha que fazer isso porque todo mundo queria, exceto Daniel. Então a maioria conseguiu convencer o rei desse decreto. E aí Daniel disse que não, ele não iria se render a esse decreto, embora o rei tivesse expedido esse decreto. E era um decreto inviolável, um decreto que não poderia ser desfeito. E o que Daniel fez? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, vejam que o texto é muito claro. Aqui não diz assim, Daniel aflito correu para o seu quarto e orou a Deus. Diz o seguinte, Daniel foi para o seu quarto, onde ele orava 3 vezes por dia, como costumava fazer. Mais uma vez aqui a gente vê a rotina de um homem da Bíblia, de um personagem bíblico. Uma rotina que inclui a presença de Deus. Uma rotina que traz benefícios para ele. Essa rotina não é uma rotina como as nossas rotinas que nos cansa, que nos estressa, que nos deixa no tédio, que nos deixa no ócio, que nos deixa chateados, que nos deixa estressados. E olha que aqui a gente está falando de algo, de um decreto que fez com que a vida de Daniel estivesse em jogo. Né? Todo mundo conhece a história. Daniel na cova dos leões. Você já foi ameaçado de ser jogado numa cova de leões? Tenho certeza que não. Tenho certeza que aqui na nossa igreja, pelo menos, ninguém nunca passou por algo como isso. Mas vejam que Daniel, ele tinha essa rotina, ele tinha esse hábito, ele tinha essa repetição na vida dele. E quando o dia mau chegou, ele apenas continuou fazendo. E aí a gente sabe o desenrolar da história. Deu tudo certo para ele. E eu creio, eu gosto de imaginar as coisas da Bíblia. Eu não imagino Daniel chateado, zangado, triste, com medo. Eu imagino Daniel, errei, beleza, tranquilo, não vou fazer. E pronto, Senhor, eu sei, eu te conheço, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor tem grandes planos para mim, que o Senhor é um Deus que cuida, que guarda, que ama,
E eu sei que o Senhor vai me fazer passar por essa. Vivo ou morto, mas eu vou passar, porque a palavra diz que Daniel dava graças diante de Deus, como também costumava fazer. Então, gente, era prática, era rotina de Daniel, era rotina de Jó, adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus. A origem da palavra rotina, ela é uma palavra de origem francesa. A original é routine. Eu não sei falar francês essa palavra. Se alguém aqui souber falar routine em francês, por gentileza, me ajude. Mas essa palavra rotina, ela vem de origem francesa, que significa rota, significa caminho, significa itinerário, significa trajeto habitual. E por aí vai. Então, a palavra rotina é derivada de rota, que quer dizer também caminho. Sendo assim, meus irmãos, no sentido positivo da palavra rotina, da palavra monotonia, caminho seguro. Quem aqui vai trabalhar e vai por exemplo, eu vou dizer um caminho que eu acho um pouco perigoso. Aqui pertinho do céu, para quem não conhece, para quem não está conseguindo se situar, nós temos aqui o céu, né, esse ginásio, e eu estou aqui na casa da irmã Diana, no Jacinto Andrade. Quando eu vou, por exemplo, para o centro daqui, eu vou direto ali pela rua, pela avenida principal, Avenida do Céu, e vou até a Ivip e pego a Avenida Ponte Velho. Alguém que já fez esse trajeto vai direto ali pelo céu, naquele morro, onde é tudo escuro, pelo Monte Verde? O David. David, meu irmão, deixa de ser doido, ele é perigoso. Com exceção do David, eu acho que ninguém tem essa coragem, porque ali é escuro, porque é uma rota que parece ser bem perigosa. Eu já conheci muitas coisas ruins que aconteceram ali, viu, David? Muito cuidado, ali tem muito assalto, é bem perigoso. Você não escolhe uma rota ruim, geralmente não, porque você tem esse estalo de pensar que a rota segura é melhor. Se alguém discorda disso, por gentileza, comente aqui no chat. Mas, quando você tem esse hábito de trabalhar, você tem dois caminhos, você escolhe o caminho mais seguro, você escolhe geralmente o caminho que tem um tráfego de carros menor, quando é possível. Um caminho que não passa tantos caminhões, um caminho que, enfim, um caminho que seja mais seguro. Meus irmãos, essa deve ser a lógica da nossa vida. Buscar um caminho seguro, e quando se trata de rotina em que Deus está inserido, essa é uma rota em que nós não devemos desviar dela. Às vezes a gente clama por um trabalho, clama por uma faculdade, clama por uma bolsa de estudos, e quando a gente alcança essa bênção, quando a gente consegue, a gente faz o quê? Se desvia da rota. O que era a rota? É eu orar todo dia pedindo a Deus aquela bênção. Aí Deus me concedeu a bênção, eu deveria continuar na rota, orando, pedindo para que Deus me mantenha firme, para que Deus me dê sabedoria para concluir aquele curso, para que Deus me dê sabedoria para fazer um bom uso do meu salário nesse novo emprego, e por aí vai. Mas o que é que eu faço? Eu me entrego demais ao meu trabalho, à minha faculdade, saio da rota, e aí Deus fica de um lado e eu fora da rota. Digam vocês, isso acontece ou não acontece com você, com alguém que você conhece, com alguém que você conheça, ou talvez você já sentiu vontade de sair dessa rota, ou às vezes você sai de maneira inconsciente. Mas isso acontece, meus irmãos, porque a palavra rota, rotina, tem a ver com um caminho seguro, um percurso seguro. E para que a nossa vida funcione bem, a gente precisa que Deus faça parte da rotina. A gente precisa ter uma rotina com Deus, a gente precisa ter uma rotina de adoração, uma rotina de louvor, uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica, porque é assim que a gente vai conseguir essa intimidade. É assim que a gente vai fazer com que essa rotina não seja uma rotina monótona, não seja uma rotina chata, como costuma ser todas as outras coisas que a gente faz. Nesse sentido da palavra rotina, de rota, de caminho, de percurso, essa é a rota que nós devemos permanecer. A rota que Daniel tinha, a rotina que Daniel tinha, a rota que Daniel percorria, que era orar 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Nos dias bons e nos dias maus. Se hoje nós estamos passando por uma crise global, ore pela sua nação, meu irmão. Ore pela sua cidade. Nós temos irmãos na nossa igreja que estão mais afastados. Ore por esse irmão, visite esse irmão, porque essa rotina aqui é uma rotina prática. Não adianta a gente ter essa rotina só na teoria. Não adianta a gente se encher da palavra de Deus e não fazer nada, não executar, não exercitar aquilo que a gente aprende. Então vamos tentar permanecer nessa rotina.
E a rotina do cristão, ela está descrita na Bíblia lá em João 14,6. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem, um texto muito conhecido. O próprio Jesus ditando qual é a rotina. Né? João 14,6, eu vou ler caso alguém não conheça, caso alguém não saiba. João 14,6. Tem aí a rotina dita por o próprio Jesus. Diz o seguinte, Jesus respondeu. Interessante que o título aqui da minha Bíblia é Jesus conforta os discípulos. Né? Um momento em que os discípulos gostavam muito de perguntar, eram bem questionadores. E aí Jesus responde dizendo o seguinte. Tomé, né, o cara que duvida, disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Senhor, não sabemos. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé questionando Jesus. Andando com Jesus, mas mesmo assim questionando. E lá no verso 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a rota do cristão. Se cristão quer dizer quem imita Cristo, ponto final. Aqui está bem claro, bem evidente, sem dúvida, sem deixar margem para a pergunta. A rota do cristão deve ser Jesus. E essa rota, quando a gente diz que é Jesus, é fazer o que Jesus fez. Se a gente for pegar aqui os 4 evangelhos para a gente entender a rota de Cristo, a gente vai ver que Jesus andou com pecadores e os influenciou, tá? Faço questão de ressaltar isso, porque não é só andar com pecadores, é andar com pecadores e os influenciar e fazer a diferença, tá? No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, existem pessoas que não são cristãs e a gente deve conviver com essas pessoas, porém fazendo a diferença. Pelo menos não se contaminando. O correto é influenciar positivamente, mas pelo menos não se contaminando com esses costumes que as pessoas têm por aí. Jesus andou com os pecadores e influenciou. Jesus discipulou pessoas. Jesus demonstrou amor de maneira prática. Jesus visitava pessoas. Jesus comia com as pessoas. Jesus estava junto com as pessoas. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo, que está acompanhando com a gente. Qual foi a última vez que você fez um ato cristão? Qual foi a última vez que você fez isso? Isso que eu citei aqui. Andar com pecadores e influenciar. Visitar uma pessoa, um amigo. Que dia que você orou por uma pessoa. A gente não está se vendo fisicamente, mas nós temos isso aqui, o celular, para visitar as outras pessoas, para estar próximo dos nossos amigos, né? Às vezes a gente diz que é amigo, diz que ama, diz que gosta, mas no momento desse de distanciamento a gente não liga para a pessoa, não pergunta se ela está precisando. Meus irmãos, o amor de Deus, o amor de Jesus que Ele nos ensina é um amor prático. Quando Ele diz amar o próximo como a ti mesmo, é um amor que se traduz em ações. Não é um amor de mandar mensagem ou eu te amo, não. Isso também é uma forma de demonstrar amor. Mas é de maneira prática. Oi, meu irmão, como é que você está? Ainda ontem eu estava conversando com a Débora e a gente teve assim um pensamento igual de que nesses momentos de isolamento, as pessoas que a gente menos espera batem na nossa porta e perguntam: como você está? Você está bem? Irmãos, eu estou falando de visita para saber se a pessoa está bem. Não é a visita para ir buscar alguma coisa, para resolver um problema com ela, não. Eu tive inúmeras pessoas que me procuraram, que estão me procurando ainda, para resolver problemas, para me ajudar. Eu gosto de ajudar, todo mundo me conhece. Mas eu tive pouquíssimas pessoas que ligaram para perguntar como eu estou. Como é que eu estou passando por essa quarentena? Se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, Jesus fazia isso. Ele perguntava para os seus irmãos como eles estavam. Ele queria saber do bem-estar deles. Você não pode ir na casa do seu irmão por conta do isolamento. Correto, siga as instruções dos nossos governantes. Mas você tem celular, você pode fazer videochamada, você pode chamar e fazer um bate-papo com seu irmão. Então faça isso. É o que Jesus faria. Isso é a rotina. Esse é o caminho que Jesus quer nos ensinar. Bata na porta virtualmente e diga: oi, meu irmão, eu quero conversar com você, eu quero fazer um vídeo, quero fazer um TikTok, quero fazer algo engraçado, quero sair do tédio, mas não fique clamando por sair do tédio sem ter uma atitude para isso. É interessante que no Instagram eu vejo muita gente postando assim, quem mexe muito vai saber, posta um balãozinho assim: me tirem do tédio, né? Quem é que já fez isso? Diga aqui no nosso chat, quem já fez isso? Me tirem do tédio.
E por que você que está no tédio não procura você mesmo sair do tédio? Fazendo uma visita, mesmo que virtual. Liga para alguém, fala com alguém, pergunta como aquele irmão está, pergunta se ele está precisando de ajuda. Então é isso. Se a gente se diz cristão, vamos fazer o que Cristo fazia, vamos ter a rotina de Cristo, vamos ter esse único caminho como o nosso caminho, como a nossa rota. Amém? Responda aí amém no chat. Vamos passar aqui para a parte final, que diz o seguinte. Eu quero te perguntar também, só voltando aqui. Eu perguntei quando foi a última vez que você ligou para alguém, quando foi a última vez que você visitou. Vamos esclarecer uma coisa. Visitar uma pessoa, conversar com um irmão, é muito além de você mandar, e aí, como é que tá? Tá bem? Tchau. Tá. É você sentar e dizer assim, irmão, você tá bem? Você tá precisando de alguma ajuda? Você tem certas limitações. Como é que eu posso te ajudar? Você quer que eu compre alguma coisa para ti? Você quer que eu, enfim, resolva algum problema para você? Você está conseguindo orar? Você está conseguindo ler a Bíblia? Os jovens que estão aqui, eles vão saber. Quando a gente fez um bate-papo com todo mundo, a gente abriu um momento lá e aí eu perguntei, como vocês estão lidando com a quarentena? Vocês estão conseguindo ler a Bíblia? Porque quando você pergunta pela espiritualidade da pessoa, e claro, você precisa perguntar estando disposto a ajudar, isso mostra que você se preocupa com essa pessoa. Não é só perguntar se está tudo bem, isso inclusive salvo engano, é uma função da linguagem para testar o canal. Tipo assim, oi, tudo bem? Esse oi, tudo bem que a gente passa na rua não é o oi, tudo bem que Jesus faria, tá? O oi, tudo bem de Jesus é perguntar, é ligar, oi fulano, você tá bem? Como é que você tá? Como é que tá? Quem tem filho? Como é que tá seu filho? Como é que tá sua mãe? Como é que tá sua esposa? Essa invasão ela é boa, ela é permissível. Perguntar como é que tá em todas as áreas da vida. Então, vamos fazer isso. Se você não fez isso há muito tempo, quando finalizar essa EBD, liga para alguém, manda uma mensagem, faz algo mesmo, tenta trazer isso para a tua rotina. Eu peço em nome de Jesus que você não faça isso só por hoje, e nem porque o irmão Paulo disse que tem que fazer. Não, quem sou eu para estar dizendo que alguém tem que fazer? São sugestões e são conselhos da própria palavra. Às vezes a gente só saiu da rotina e esqueceu de perguntar como o irmão tá. E às vezes a gente fica num momento assim de comodismo. Ninguém pergunta por mim, ninguém me chama para sair, ninguém me convida para nada. E você? Você convida alguém para sair? Você chama alguém para tua casa? Você chama alguém para conversar? É bom pensar sobre isso. Às vezes a gente está em busca de uma nova rotina e esquece as coisas boas da vida que são tratadas como coisas ruins. Gente, no mundo que a gente vive hoje, um mundo muito globalizado, cheio de rede social, cheio de internet, cheio de coisas novas, de jogos, de tudo enquanto, é normal, não estou dizendo que é correto, é normal a gente buscar coisas novas, a gente abusar do que tem e, eu quero uma coisa nova, abusei essa rotina, eu quero sair da rotina. A gente só precisa tomar cuidado para não abusar também desse caminho, dessa rota que é a rota espiritual, que é a manutenção da espiritualidade, que é essa busca por se manter na boa rotina, que é o tema do nosso estudo de hoje. A gente só consegue notar que saiu da rotina, e eu volto a repetir, a gente já falou isso antes, a gente só consegue perceber que saímos da rotina quando a gente está mal, e aí a gente fica, eita, deu errado, não estou bem, dificuldades à frente, não sei o que fazer, estou liso, estou desempregado, estou doente, por aí vai. Só que a gente precisa, meus irmãos, se conscientizar de que a gente precisa estar na rota correta. E a gente consegue fazer isso fazendo o que Daniel e o que Jó faziam. Amém? Os daqui disseram amém, os daí eu espero também que tenham dito amém. Vamos ler só mais um exemplo aqui. Atos 2, 42 ao 47. Texto também muito conhecido pelos irmãos. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Os irmãos conhecem também. Atos 2, vamos ler do 42 ao 47. Amém? Todos encontraram? Um texto muito conhecido que fala como viviam os convertidos, como viviam os cristãos naquela época, a igreja primitiva. Um texto muito bonito. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um texto muito bonito, um texto motivador, né? É um modelo de igreja que todo mundo queria viver, mas quase ninguém exercita isso na sua vida. Às vezes a gente cobra esse modelo de igreja, esse modelo de relacionamento, mas a gente não faz, ou a gente faz muito pouco por isso. É interessante que aqui o tempo verbal aqui é o gerúndio, né? Ando, indo, acontecendo, distribuindo, andando, fazendo, falando. Isso indica pra gente monotonia. Sim ou não? Se alguém discorda, por gentileza, fale aqui no chat. Esse trecho da Bíblia, ele narra pra gente como viviam os crentes, como vivia a igreja, como era a rotina da igreja. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Irmãos, esse é outro exemplo para a gente entender o lado bom, o lado positivo da monotonia. A igreja primitiva, igreja essa qual nós devemos nos espelhar, é uma igreja que na sua rotina tem o contato, na sua rotina tem a visita, na sua rotina tem o repartir, na sua rotina tem o compartilhar, tem a prática do amor, tem a prática do cuidado. A gente quer ser cuidado, mas a gente às vezes não cuida de quem está perto da gente. Tem pessoas na nossa igreja que acabaram de entrar, antes da pandemia. Você sabe quem foi a última pessoa que se converteu na Igreja Batista Betel? Você sabe quem foi o último irmão, o nosso irmão caçula, que chegou aí na nossa igreja? Você mandou uma mensagem para esse irmão ou você acha que quem tem que fazer isso é o pastor Eduardo, o irmão Paulo, o irmão Elone e a irmã Débora, que são líderes? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre discipular, né? Eu me recordo, tem um tempinho, que o irmão Guilherme da irmã Fernanda Alves, o Manolo, como eu chamo, tá? É muito formal chamar o Guilherme. Ele levou uma palavra pra gente lá na igreja que falava sobre discipulado. Discipulado não é somente no domingo lá, a gente fazer o discipulado para o batismo, entender como é que funciona a nossa doutrina. Não, vai muito além disso. Discipulado é andar junto. Discipulado é um visitar o outro, perguntar como tá, porque o discipulado é constante. Na trajetória de Jesus com os 12, ele não terminou e disse assim, pronto, agora vocês se viram que eu vou buscar mais 12. Não, foi até a morte dele, ele andou com os 12 ali todo o tempo. É assim que a gente deve fazer também. A gente não deve esperar a quarentena passar e voltar a se reunir só nos templos, porque a igreja primitiva perseverava no templo e repartia o pão de casa em casa. Vão nas casas. Ah, mas eu não posso ir hoje. Liga, manda mensagem, faz videochamada, faz TikTok, faz vídeo engraçado, conversa, dialoga, pergunta. Fala com a nossa irmã que chegou agora, dá um oi para ela, pergunta como é que ela tá. Eu não sei se ela está aqui agora, mas ela tinha me relatado que não estava conseguindo ver as nossas transmissões por conta da internet dela. Faz o seguinte, liga para um irmão que você não vê aqui, que você não costuma ver no grupo, e pergunta se ele está bem, se ele está conseguindo acompanhar as programações. Isso também deve estar na nossa rotina, essa preocupação. E perseverar e repartir o pão de casa em casa, vender os bens, dividir com quem precisa, isso é imitar Cristo. Essa é a rota, essa é a rotina que a igreja deve ter. Essa é a postura que a igreja deve tomar, não só por conta da dificuldade que a gente está passando aí com tudo parado, com a pandemia, tá entendendo? E vai passando um carrinho de picolé aqui na frente, acho que os irmãos estão ouvindo o sininho, mas pelo menos é um barulho leve, é um barulhinho bonito. Enfim, essa deve ser a nossa postura, meus irmãos, que a gente deve adotar desde o dia que a gente se converteu. Depois eu vou fazer aqui uma correção do que eu acabei de falar sobre o carrinho de picolé, tá? A gente precisa adotar essa postura, o correto seria desde o dia que a gente se converteu. Mas hoje é tempo da gente mudar isso. Hoje, quando terminar essa escola bíblica, ligue para alguém, fale com essa pessoa, converse,
Gaste um pouco do seu tempo, porque era assim que Jesus fazia. Ele partilhava o tempo dele. Ele conversava, ele discipulava, ele perguntava se estava bem e por aí vai. Então essa é a postura que a gente deve assumir para que a gente não saia da rotina, da boa rotina, que essa rotina ela existe sim. E é uma rotina que eu tenho certeza que agrada a Deus. É a rotina que Deus espera que nós façamos parte. É a rotina que Deus espera que nós tragamos para a nossa vida. É a rotina que a igreja, nos tempos atuais e nos tempos futuros, precisa tomar como exemplo. Amém? Alguma pergunta? Espero que os irmãos tenham entendido. Peço desculpa mais uma vez pelos erros técnicos, pelas falhas, pelos sininhos que passaram aqui, pelos carros de som e por aí vai. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, mande aqui pra gente. Você tem aí 1 minuto para refletir enquanto eu vou fazer mais uma leitura aqui. Lá em Salmos 25, 4. Salmos, livro de Salmos 25. Vou ler só o versículo 4. Diz o seguinte, Salmos 25, 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Quando a gente clama a Deus para nos fazer conhecer os caminhos dele, é para que a gente traga isso para a nossa rotina e viva isso. Eu desejo que os irmãos tenham uma rotina não tão tediosa, não tão entediante, não tão chata, não tão monótona. Ligue para mim, ligue para os irmãos, fale com eles, perguntem como eles estão. Eu tenho certeza que isso vai fazer você sair do tédio, isso vai fazer você sair dessa monotonia ruim. Às vezes só Netflix abusa. Netflix tem muito filme, mas tem gente aqui que já assistiu tudo, eu acho. Então vamos dar uma folga para Netflix, vamos conversar mais, vamos ligar mais para as pessoas, vamos trazer as pessoas para a nossa rotina. Vou dizer para vocês, tem uma família, fora as nossas famílias, claro, né? A minha família lá, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho e agora meu cunhado. E aqui a minha sogra, meu sogro, meus cunhados. Tem outra família que eu louvo muito a Deus por ter, eu vou dizer que eu fui adotado também por essa família. É uma família que tem me visitado, é uma família que me liga para saber como é que eu estou, que eu ligo para saber como é que eles estão, que é a família do irmão Yalone. Meu irmão, se você estiver nos assistindo, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, porque a gente tem construído um elo familiar, né? A gente conversa, não consegue dizer como que isso começou, mas eu louvo muito a Deus por essa nossa amizade, por essa nossa, essa família, né? Do qual eu e a Débora fomos adotados. Muito obrigado porque vocês sempre nos recebem muito bem. E eu espero que isso aconteça com os demais irmãos, que alguém esteja recebendo muito bem os demais. Vamos aproveitar essa pandemia. A irmã Jéssica acabou de dizer aqui, tem muita coisa mudando nessa pandemia. Vamos mudar o nosso comportamento também em frente ao distanciamento fora da pandemia. Que às vezes a gente está se reunindo, mas é só no domingo, é só na quarta, é só no sábado. E no dia a dia não se reúne, não conversa, não bate um papo, não pergunta como as pessoas estão. Vamos fazer isso. Vamos fazer disso a nossa rotina. Amém? Vou convidar agora para a gente encerrar o Ministério de Louvor Filhos da Graça. Nós vamos ter mais uma participação. Vamos uma participação com louvor e logo mais a gente vai estar orando para encerrar. Estamos chegando no nosso final aqui. Queria agradecer a presença de todos e vamos louvar para a gente encerrar com a música Porque Ele Vive. Oh
amém. Nesse momento agora nós vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Espero que os irmãos tenham conseguido compreender, né, sobre a boa rotina. Rotina, não vamos, a partir de hoje, não vamos mais olhar a rotina como algo ruim, tá? Vamos olhar o lado bom da rotina que serve para nos edificar, amém? Aí onde você está, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais essa manhã de aprendizado. Querido Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã aqui na tua presença, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos permitiu nessa manhã falarmos um pouco da tua palavra, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo a esse vídeo, muito obrigado pela vida daqueles que não puderam assistir, que de alguma maneira eles tenham contato com isso, meu Pai, que a gente possa trazer para a nossa rotina essa preocupação com os nossos irmãos, esse cuidado, esse carinho, esse afeto, aquilo que Jesus tanto fez quando estava aqui nessa terra, Pai. A trajetória de Jesus não foi por acaso, não foi somente para que a gente lesse e achasse bonito. Eu tenho certeza que Deus, ele se alegra, que o Senhor se alegra, meu Pai, quando a gente imita Jesus Cristo, quando a gente faz aquilo que Jesus fez aqui nessa terra, Pai. Nos ensina, meu Pai, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, meu Deus, a caminhar de maneira que te agrade, meu Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos, obrigado pela vida desse ministério, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos capacitando para que, embora o distanciamento, o isolamento social persista, mas que o nosso desejo de te louvar, de aprender mais de ti, nunca venha cessar, meu Pai. Que nós possamos voltar para a rota, meu Deus, que é a rota de te buscar, que é a rota de fazer a nossa manutenção espiritual diariamente em nossa casa, meu Pai. Todos nós temos acesso à tua palavra, todos nós podemos orar, então que nós venhamos a ter essa consciência, meu Deus, de que nós temos esse dever de te buscar e de fazer com que a nossa rotina seja uma rotina que te agrada, meu Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa pelas inúmeras vezes que nós substituímos coisas que não nos agregam, que não nos edificam, ao invés de te buscarmos, meu Deus, com mais intensidade. Nos perdoa por isso. Nos abençoa, meu Deus, que esse dia possa ser um dia abençoado e que cada um dos irmãos que aqui se encontra, aqueles que também não estão aqui, possam ser abençoados pela tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos a ti, agradecidos e te pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E à noite vocês vão acompanhar o nosso culto de louvor e adoração com o pastor Eduardo. Até lá, meus irmãos.